Estamos de volta aqui no Política Cruzada deste domingo e a Câmara Municipal de Uberlândia, a partir do mês que vem, vai ter 2 novos vereadores. É que os atuais titulares, Cristiano Caporeso, do PL, e Dandara, do PT, foram eleitos deputados. Dandara, deputada federal, e Cristiano Caporeso, deputado estadual, como você acompanhou aqui no Política Cruzada. Em razão disso, os suplentes desses 2 partidos, no caso do Caporeso não é do PL, é do Partido Patriota, que foi a coligação em que ele se elegeu lá atrás, vereador de Uberlândia, quando assumiu a vaga de Drica Protetora, que faleceu devido à Covid-19. Então agora Gilberto Rezende ficará na vaga de Caporeso e Gino Marcos na vaga de Dandara. Os 2 vieram aqui ao Política Cruzada para você, eleitor de Uberlândia, conhecer 2 novos vereadores aqui da cidade. Gilberto, muito bom dia, um feliz ano novo para você, obrigado pela presença. Eu que agradeço, bom dia, agradeço a oportunidade de estar com vocês e desejo também, não só você, a toda a comunidade uberlandense e aquele que nos assiste, um feliz ano novo, um ano repleto de felicidades e realizações. Para todos nós. E Gino, feliz ano novo para você também, obrigado por ter vindo. Para você também, obrigado pelo convite. Bom, eu vou começar aqui com o Gilberto, é só para a gente entender, Gilberto, eu tentei resumir aqui, mas a história é complexa. Vamos lá. Você foi candidato a vereador pelo Patriota, certo? Sim. O partido, à época, conseguiu eleger Drica Protetora. Sim. Drica veio a falecer em razão da Covid-19 e aí assumiu o primeiro suplente, que seria Cristiano Caporeso. Sim. Cristiano esteve na vaga, depois mudou para o PL. Inclusive, você, na condição de suplente do Patriota, chegou a reivindicar a vaga porque ele tinha mudado sem uma justificativa do ponto de vista programático do partido e tudo mais. Muito bem. Mas Cristiano Caporeso esteve na vaga até hoje, já pelo PL, e agora foi eleito deputado estadual. Por isso, você está assumindo a vaga dele. É essa a história? Sim. Agora, eu quero saber o seguinte, quem é Gilberto Rezende, de onde veio e para onde pretende ir? Bom, Gilberto Rezende é hoje presidente da Associação de Moradores do Bairro Lisório de Freitas. Gilberto Rezende é bacharel em Direito, é formado em Gestão Ambiental, sou formado em Capelania, sou formado em Juiz de Paz pela religião de matriz africana, sou presidente da Federação Espírita Umbanda e Candomblé do Estado de Minas Gerais, sou um líder comunitário e uma pessoa que eu tenho certeza absoluta que está preparado para assumir essa vaga de vereador na cidade de Uberlândia, que é tão desejado por nós para contemplar os projetos que a gente já faz ao decorrer do ano. Agora, Gilberto, o eleitor de Uberlândia pode esperar que o seu mandato vai lembrar alguma coisa do mandato do vereador Cristiano Caporeso, que está saindo agora a vaga, ou vai ser um mandato diferente do Cristiano Caporeso? Danilo, o mandato do Cristiano Caporeso é uma direita extrema, e eu nunca trabalhei a direita extrema. Eu acredito numa política de diálogo, eu não acredito numa política de ataque. Eu tenho saudade do tempo, a Arena, MDB, quando a gente sentava numa mesa, via os políticos discutirem a política e ali eles não se atacarem com unhas e dentes e dialogarem e chegar a um denominador comum. O Cristiano Caporeso, ele tem a forma dele trabalhar, eu tenho uma minha, eu farei uma direita extrema, mas sem ataques. Eu não gosto de ataques, a minha política não é o ataque. Eu não tenho essa convicção na minha vida que a melhor defesa é o ataque, não, de forma alguma. E sigla partidária, para mim, não influencia. O caráter do homem, sim. Sigla partidária, não. Agora vamos falar com o Higino. O Higino Marcos é advogado aqui em Uberlândia, foi suplente do PT, está assumindo a vaga de Dandara, que foi eleita deputada federal. E ele também foi candidato a deputado federal, não foi? Estadual? Deputado estadual. Deputado estadual nessas últimas eleições, mas não foi eleito. E, Gino, fala um pouquinho também para o público te conhecer, de onde você veio, para onde você quer chegar. Então, eu sou paulistano, morei em Rondônia há alguns anos, mas estou 30 anos em Uberlândia. Eu comecei meu trabalho social aqui pela Pastoral da Terra, com o Frei Rodrigo. Então, no começo era mais um apoio ao sem terra da região inteira. E depois passei a acompanhar a luta pela moradia em Uberlândia. Então, bairro São Francisco, Joana d'Arc, depois Glória, Maná. Eu sou um advogado que defende os direitos humanos, que acredita na democracia. De um tempo para cá, nós envolvemos muito no combate à fome. E eu estou muito honrado de assumir um cargo na Câmara Municipal.
Acho que o Uberlândia agora vai ter um vereador que conhece as partes mais pobres, os bairros mais pobres. Eu vou levar todo dia para a Câmara histórias de gente que está passando fome, de gente que não tem energia, não tem água, não tem esgoto. E é muita gente. 25% da cidade vive em áreas que não tem mínimo de infraestrutura. E é para isso por isso que eu fui eleito, é para isso que nós vamos estar trabalhando ano que vem. E a mesma pergunta eu faço agora para você. Você vai ter um mandato parecido? Qual a similaridade com o mandato da vereadora Dandara que está saindo agora da vaga? Eu tenho um orgulho de assumir um cargo no lugar da Dandara. E não é só Dandara, nós tivemos Aniceto, nós tivemos diversos vereadores do PT que sempre honraram muito o nosso partido e a história dos trabalhadores. Eu já fiz 2 reuniões com a Dandara, devo fazer mais 2, inclusive com a equipe dela. Eu vou assumir praticamente todos os projetos delas. Em defesa dos jovens, dos negros, das religiões afros. Eu vou fazer um mandato parecido com o dela, mas com uma natureza mais ligada à luta pela terra e combate à fome. Então, as minhas pautas, elas não são abstratas. As minhas pautas são muito concretas. Tem pessoas que passam fome, que não têm água encanada, esgoto, e são competências do município. Então, eu vou fazer do mandato parecido com ela em conceitos, mas no que define a pautas é um pouquinho diferente. E a posição frente ao governo municipal? A Dandara sempre foi uma oposição forte ao governo do prefeito Adelmo. Você pretende seguir essa mesma linha de oposição? Não, eu quero conversar com o Adelmo. Assim, não existe uma política que eu defendo que não depende do município. Agora, obviamente ele está no campo, eu estou no outro. Eu sou oposição por natureza. Agora, eu não sou uma oposição que vou criticar o tempo todo, que vou bater o tempo todo. Eu quero conversar. Eu falo, tem casos concretos. O Fidel Castro, ele pode desapropriar R$1 o metro quadrado. Você pega o Maná, desapropriar R$1 o metro quadrado. Eu acho que o Adelmo tem que reabrir a Secretaria de Habitação, porque vão ter políticas que vão Minha Casa Minha Vida, ou políticas parecidas. Você tem que ter uma Secretaria de Habitação. Então eu vou ser um vereador que vai querer conversar o dia inteiro. Não sei do lado de lá. Da minha parte, eu quero levar problemas concretos. E tenho certeza que eu vou encontrar no Gilberto um companheiro. Porque no dia a dia, quem defende interesses populares preocupa menos com essas questões ideológicas. Porque quem é contra a fome? Quem não vai querer combater a fome? Quem não vai querer fazer casa? Então, eu quero ser um vereador que vou ter a minha identidade, que eu sou do PT, eu sou de esquerda, mas eu sou vou ser um vereador que vai ter muito mais um olhar na criança que está passando fome e um jovem que não tem condição de trabalhar porque não tem barro, porque não tem asfalto, do que um vereador intransigente que quer fazer só marketing o tempo todo. E no seu caso, Gilberto, você pretende atuar no campo da oposição ou da base do prefeito Adelmo? Olha, o trabalho que a gente faz um trabalho social, a gente sabe as dificuldades que as nossas comunidades têm. A gente que é presidente de associação já trabalha à frente disso aí, sabe realmente aonde nos dói, aonde tem necessidade, isso a gente já tem experiência de sobra. Já sentei com o pessoal do governo, eu ainda não sentei com o Adelmo, mas eu tenho certeza absoluta, nós iremos sim apoiar o governo dele, mas queremos que olhe também para as nossas comunidades, trabalhar a periferia, porque nós, presidente de associação, nós sabemos a dificuldade que a comunidade tem. E eu, como presidente, eu sempre encontrei portas abertas com ele. Ele é muito bom do diálogo. Então, eu espero sim que ele olhe para as comunidades. Nós iremos trabalhar como apoio, sim, irei fazer uma direita moderada, tá? Essa eu acho que é a resposta mais condizente para isso aí. Não sou direita extrema. O que é uma direita moderada? É trabalhar o que a comunidade precisa, votar aquilo que é necessidade para a comunidade, aquilo que vai trazer o benefício para a cidade de Uberlândia. Então, é uma direita moderada. Eu não sou de fazer oposição, desde que contemple a comunidade, porque lá eu não estou lá pelo meu querer, eu estou pelo voto da comunidade. Os quase 1.800 votos que eu tive, foram 1.800 pessoas acreditando no meu trabalho, naquele trabalho que eu já fazia antes de ter um mandato. E agora, com o mandato, com a caneta na mão, eu espero ter melhorias. O setor oeste, ele está carente de muitas coisas e a gente pretende levar isso até o governo municipal, executivo, para que ele possa nos ajudar. E como eu disse para você no início da nossa conversa, eu acho que a política ela tem que ser feita através de diálogo. E aí a gente vê que realmente um político ele tem que estar preparado para ser um vereador. Não é chegar e falar eu quero ser um vereador e não saber qual é a causa que ele está lutando, ele está praticando ou buscando isso aí. Então, o que eu quero? Eu quero que realmente
o governo abra as portas para nós, que a gente faça essa política, que a gente trabalhe de mãos dadas. Oposição, doutor Higino, todos nós vamos ter, às vezes vai chegar, eu vou opor o senhor vai opor a mim, mas desde que não seja aquela política de ataque. Eu não acredito nisso. A minha religião não permite. Na verdade, assim, sinceramente, não sei o que vai acontecer de fevereiro em diante, mas vocês podem ter certeza que nós vamos acompanhar. Mas, assim, a impressão que está me dando aqui, e certamente está dando ao nosso público, é que está saindo dois extremos e entrando dois moderados. Então, aquele tensionamento extremo ideológico que estava ocorrendo na Câmara, tanto de um lado quanto de outro, não tem dúvida disso, ao que parece, vai dar uma baixada nessa temperatura. E, se a gente for olhar na perspectiva da necessidade das pessoas, naquilo que de fato interessa a vida das pessoas, porque o povo não está interessado com esquerda, direita, Bolsonaro, Lula, o povo está interessado com a comida na mesa, com a conta de luz alta, com a gasolina cara, é isso. Então, a realidade das pessoas está muito aquém do Palácio do Planalto. Então, eu acho que isso pode fazer alguma diferença. Mas, Gilberto, ainda com você, eu queria saber o seguinte, se a gente for olhar para o retrovisor, esse mandato não é seu e nem foi do Caporeso. Ele era da Drica Protetora, que foi, de fato, quem teve a quantidade de votos suficientes para ser eleita na legenda. Ocorre que ela morreu e ela foi eleita numa pauta muito em defesa de animais abandonados, ela era protetora dos animais e tudo mais. O mandato do Caporeso não teve um olhar muito voltado para esse segmento, por uma escolha dele, ok. Você vai tentar resgatar isso que é originalmente a proposta do mandato ou não? Com certeza, inclusive eu já tive reunido com o doutor Breno já. Eu fiquei muito indignado em relação a gente não apoiar a causa dela. Ela deu a vida dela num período muito complicado, porque a nossa eleição, os votos que nós tivemos, o doutor Edson convive comigo, que foi num processo muito delicado, foi num processo de pandemia. No meio de pandemia, não podíamos fazer reuniões, grandes reuniões, e mesmo assim, com as nossas dificuldades, né, tanto financeiras, porque estávamos naquele auge, a gente saiu, conseguimos os votos que nós tivemos e a causa dela foi abandonada. Então, eu já tive essa reunião com o doutor Breno, eu quero deixar aqui para o público da Drica que sim, o meu gabinete vai estar aberto, eu quero sentar com o povo da Drica, eu quero colaborar e eu vou honrar o nome dela sim, pode ter certeza absoluta. E é o povo da religião de matriz africana também que foi abandonado. Nós vamos honrar com esse compromisso, são um ano e 10 meses que nós teremos pela frente para fazer um trabalho que poderíamos estar executado há 4 anos. Mas pode ter certeza absoluta. Tem que correr, o tempo é curto. Temos muito, vamos embora caminhar que temos muito a conquistar, é o lema. E Gino, é sua primeira experiência na Câmara? Sim, sim. Sua primeira experiência? Fui assessor do Marquinhos Megabox, como vereador a primeira. Na Prefeitura de Uberlândia você esteve um período? Não estive. Não. Eu, de fato, o conheço pelas muitas entrevistas que você já concedeu ao jornalismo local, em razão da defesa dos assentamentos, do povo sem terra e tudo mais. No governo do PT em Uberlândia, notadamente o governo do Gilmar Machado, o último, notou-se um crescimento exponencial no número de ocupações aqui da cidade. Inclusive, a grande ocupação que foi o Campus Glória da UFO. Sem olhar, e claro que a gente não pode desconsiderar a necessidade das pessoas, o direito à moradia, que também é previsto na Constituição da República, mas tem o contraponto que é o direito à propriedade. Eu queria te ouvir, especialista na área que até que ponto esse direito da propriedade aqui está influenciando ou prejudicando o direito à moradia de cá? Primeiro que não é verdade que o volume de ocupações aumentou no governo do PT. O Glória, por exemplo, foi antes do Gilmar entrar. Teve até um debate na época, nós mostramos o quadro de ocupações, são mais de 40 ocupações de Uberlândia e tinham 2 ou 3 que teriam ocorrido no governo do Gilmar Machado. Teriam começado no governo do Gilmar. Agora, é verdade que o Gilmar recebia gente, diferente do Adamo, que nunca me recebeu. Em que pese nossa presença nessa luta, nossa vontade de dialogar. O direito de propriedade, ele é garantido, tem que ser garantido, é um direito fundamental, agora sobre algumas condições. Assim, a propriedade, sendo urbana ou rural, tem que cumprir a função social. E se você pegar a história de Uberlândia, nós vamos fazer esse debate com muita fraternidade, sem querer fazer... Claro. Mas, assim, é uma terra de grilagem. Onde tem ocupação em Uberlândia é porque tem documento falso.
Ou porque, que na época, no local lá onde tem o Fidel Castro, perto do Macro, é uma área que foi concedida ilegalmente para a CCO. A CCO foi uma empresa que deu golpe no governo federal, não pagou a Receita Federal e deve mais de 60 milhões de reais. É muito justo que quem não tem casa ocupe aquela área. Então, o direito... Aquela área não foi oriunda de herança, não? Alguém falou, saiu uma conversa de que seria herança? Não, existe uma discussão, que os herdeiros, inclusive eles tinham síndrome de Down, eles tomaram as terras deles. Tem essa história que a gente não conseguiu comprovar. Entendi. Em vários outros lugares a gente consegue mostrar. Onde é o Santa Clara, tem 3 documentos de propriedade sobrepostos. Na região do motel Palácio, tem uma associação de donos de matrícula que não consegue tomar posse do imóvel. Então, Uberlândia é uma terra de grilagem de terra. E quem são os personagens que grilaram? Tubal Vilela, Vigílio Galás, Segismundo Pereira. Então, assim... Mas e o Glória? O Glória era da Universidade Federal de Uberlândia? A Glória foi fruto de permutas, mas na origem dela foi o Tubal Vilela, que numa armação jurídica produziu 3 documentos falsos e um deles ele doou para a universidade. A gente consegue, tudo que eu estou falando, eu tenho provas disso. Então nós vamos recontar a história de Uberlândia, vou usar o poder de vereador, para pedir, por exemplo, pedir para mudar o nome da praça do Tubal Vilela. Tubal Vilela matou a esposa grávida e era guerreiro de terra. Mesmo que a gente não ganhe. Você perguntou se eu vou respeitar a propriedade ou não. Eu acho que tem que respeitar a propriedade. Quem não respeitou muito tempo foram os ricos. Quando eles encontram fragilidades nas propriedades, eles tomam e fazem loteamento. Então, eu acho que tem que respeitar. Agora, o que origina as ocupações de terra? É a falta de política habitacional. Com todo respeito ao Delmo, ele só derrubou casa, ele não fez uma casa. O governo do PT fez mais de 10 mil casas durante o governo dele. Então, assim, existe uma diferença. Mas quando grande. você fala derrubou casa, é o quê? Reintegrações de posse. Reintegração de posse. Eles gaba de ter feito 40 reintegrações de posse nesses últimos governos dele. Quando a gente resiste defendendo, nós fomos o primeiro. Mas que também é papel do administrador público. Proteger o patrimônio, porque ele administra o patrimônio do município. Se não tiver outra saída jurídica, ele tem que promover a reintegração de posse. Agora, existe a lei da REURB, que a gente está anunciando há muito tempo. Você pode regularizar e vender para as pessoas. Quando é rico que faz isso na cidade, ele faz. Às vezes tem rua, ele ajuda os ricos a comprarem as terras. Então, primeiro tem que evitar a ocupação. Como é que o município deixa construir casas em área dele? Tem que evitar. Agora, uma família está morando com criança, com adolescente, vai derrubar sem dar condições? Então, primeiro tem que ter política habitacional que controle. E os ricos que vigiem suas terras. Como é que uma pessoa que tem, 10 hectares, 5 hectares dentro da cidade não protege a sua terra? É porque ele nem sabe que tem, às vezes. Ele está devendo, por isso que as ocupações existem. Então, para mim, o direito à moradia, ele é a essência do meu trabalho. Agora, eu não quero desrespeitar os outros direitos, inclusive o direito de propriedade. Agora, para evitar as ocupações, tem que ter uma secretaria de habitação, tem que ter um planejamento da cidade. Qual o último loteamento popular da cidade? Morumbi. Só tem loteamento fechado. Sabe quanto custa um lote? Um lote na região lá do leste, R$250 mil. Você tem que dar 25 mil de entrada e 2.500 por mês. O lote. Leste, você está falando do Almir, Morumbi, por ali? Naquele Novo Mundo. Novo Mundo, Mas Novo Mundo é um bairro novo. Mas onde tem lote mais barato? Como é que um trabalhador que ganha 3 salários mínimos compra uma casa? Então tem que ter uma política habitacional, inclusive para a classe média. Um gestor público tem que planejar, não só conseguir Minha Casa Minha Vida, programas sociais, tem que pensar em estimular a criação de bairros populares. Eu concordo em parte com o que você está dizendo, principalmente do ponto de vista da Secretaria de Habitação, quando tem política habitacional do governo federal, porque o município não tem recurso nem condição de construir casa popular. Você citou aí, por exemplo, as casas que foram feitas no governo do Gilmar, foi fruto do programa federal Minha Casa Minha Vida, lá o Pequis, o Monte Hebron. Então, a Secretaria de Habitação, na verdade, do município, trabalha para fazer o cadastro, o acompanhamento disso. Agora, os programas habitacionais federais praticamente deixaram de existir. O Casa Verde e Amarela, que foi substituído pelo Minha Casa Minha Vida, quase não teve impacto nenhum. Então, não tem propósito ter uma secretaria gastando dinheiro sem sequer ter um programa que fomente isso. Talvez agora, com uma mudança no governo federal e, eventualmente, se de fato isso modificar, talvez
você tem a razão no sentido de ter uma justificativa para se ter novamente a secretaria dessas aqui, né, na estrutura do governo. Mas não é só isso. Você pode aprovar loteamentos populares. Por que você só aprova loteamento fechado? Você pode daqui para frente tem que ter 3 ou... Os empreendedores ganham dinheiro. Mas os empreendedores querem? Quem define é o município. Você pode querer que critérios. Você pode até dizer assim, 20% dos empreendimentos tem que ser para baixa renda. Agora, se não tiver vontade política, não faz. Os recursos são 4,5 bilhões é o orçamento do município. Você pode planejar se você tiver prioridade. Mas, infelizmente... Você fala que, por exemplo, loteamentos populares, o município pode entrar com algum apoio no sentido da infraestrutura? Exatamente. Deixa eu te perguntar, Gilberto, porque o tempo aqui corre muito rápido, vocês precisam voltar com muito mais tempo. Mas tem um projeto sensível que entrou agora no fim do ano na Câmara Municipal, que é a regularização dos serviços de aplicativo, transporte por aplicativo. O Uber, por exemplo, o 99 e tudo mais. Isso foi feito pelo governo, o prefeito Adelmo mandou o projeto, muita polêmica, ele foi retirado da pauta da Câmara, provavelmente deve ser discutido aí ainda, mas eu queria saber o seguinte, caso você estivesse na Câmara Municipal, qual que seria a sua posição a respeito, por exemplo, da regulamentação do serviço de transporte por aplicativo? Danilo, é muito importante a gente frisar o seguinte, as leis são para serem cumpridas. Primeiro, eu teria que me apropriar do projeto, saber qual é a realidade do momento, o que a União fala, porque a lei federal, a lei municipal não sobrepõe sobre a lei federal, ou vice-versa. Então eu teria que ver para saber o que eu, Gilberto, poderia colaborar e contribuir com isso. Então eu não vou te responder sem ter conhecimento. E é assim a minha política, eu quero estudar, eu quero saber, eu vou olhar os dois lados, e o que for melhor para a população e para atender a população, nós iremos votar. Tá? Eu preciso ter esse conhecimento, porque foi assim quando eu assumi a Associação de Moradores do Bairro, que ele era um trampolim político dentro da nossa comunidade. Do Luizotti. Do Luizotti. Eu fui vice-presidente do SEC também, né? Eu fui vice-presidente do SEC. Então, a gente tem um conhecimento de toda a cidade. Mas o Luizotti, ele era usado só para mandos e desmandos políticos, né? Pegava a associação, um vereador e abandonava o bairro. Nós mudamos a história. E os os nossos grandes apoiadores lá dentro são motoristas de Uber. São pessoas que vivem do transporte alternativo. Inclusive, dentro da minha família, eu tenho pessoas que trabalham dentro desse transporte também. Então, o que eu digo para a comunidade berlandense? Eu vou sentar, eu vou estudar, daqui até o dia que nós iremos assumir. Eu estou dormindo o regimento interno da Câmara, porque quero me aprimorar bem do porquê, entender o que pode ser feito para melhorar essa situação que está acontecendo. O que eu digo para os motoristas de Uber aí é que eu irei votar assim, aquilo que for melhor para a minha comunidade, desde que não infringamos a lei. E eu tenho certeza absoluta que o prefeito também, ele vai olhar isso aí. Eu tenho certeza absoluta disso aí. E você, Gino, qual que é a sua posição sobre essa proposta? Um dos principais problemas desse governo do Adelmo é de não discutir com as categorias. Não discutir com os servidores a reforma da Previdência e não discutir com a categoria dos Uber. Durante a minha pré-candidatura a deputado estadual, nós conversamos com alguns trabalhadores dos Uber. E nós construímos algumas propostas que nós iremos levar para o governo estadual e para o governo federal. Nós achamos que nós precisamos libertar os motoristas de Uber dos aplicativos, porque os aplicativos, os donos dos aplicativos, ficam com 25%, 30% da receita. Então é possível estimular a criação de cooperativas, para que as pessoas fiquem libertas disso e essas cooperativas possam vender combustível mais barato. Em cidades menores já tem. Já tem isso. Porque não tem o Uber nas cidades menores, eles fizeram. Então, e eu tenho certeza que se o prefeito, mesmo sendo de direita, de esquerda, de centro, entender que não tem nenhum prejuízo para o município, só a ganhar, nós vamos conseguir construir propostas alternativas, mas sempre dialogando com as categorias. Eu já fiz isso como pré-candidato a deputado estadual e espero fazer isso também como vereador. Ele comentou, eu queria saber também sua posição sobre a reforma da Previdência dos Servidores Municipais. A reforma da Previdência dos Servidores, eu comecei a observar ela, a estudar ela, foi no dia que começou, que teve a última audiência na Câmara. Eu fui para conhecer e vi também um vídeo que o próprio Caporeso fez em relação à lei federal, do que aconteceu.
Eu não gosto de citar nomes de pessoas que foram políticos, porque destruíram o IPREMO, porque deu prejuízo. Eu não gosto de citar nomes para isso, porque são pessoas que eu respeito, que eu tenho um carinho, que foi o nosso antigo prefeito, que destruíram o IPREMO, porque tem dívidas com a União e com o Estado. Eu acho que, sim, pode ser feita adequações. E eu tenho certeza absoluta também que com os vereadores que estão lá e com o número de servidores que a prefeitura tem, que necessita desse olhar do prefeito, ele vai olhar e vai chegar no denominador comum e aquilo que for bom para a comunidade, nós estaremos juntos apoiando e votando. Tá certo. Gilberto Rezende é suplente de vereador e está assumindo a vaga que vai ser deixada no dia 2 de fevereiro pelo então vereador, agora eleito deputado estadual, Cristiano Caporeso. E Gino Marcos, também suplente da vereadora Dandara, do PT, que agora vai assumir uma vaga na Câmara Federal. E dia 2 ele também estará lá no município. Gente, eu desejo toda a sorte do mundo a vocês. O tempo é curto, é um mandato muito curto, mas é suficiente para mostrar a que vocês vieram. Vocês podem ter certeza que a TV Paranaíba vai cobrar e vai acompanhar de perto, diuturnamente, o trabalho que vocês vão realizar lá, tá bom? Boa sorte, Gino. Obrigado e volte aqui, viu? Muito obrigado. Boa sorte você também. Obrigado, Deus abençoe. A gente agradece. Peço que o ano 2023 seja um ano abençoado para toda a nação brasileira, né? Que a gente tenha melhores caminhos. Que Deus e Oxalá possa nos abençoar hoje e sempre. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado. Agora é hora de saber o que foi destaque no noticiário político nacional. Tá chegando ele, Victor Fernandes. Bom dia para você, Victor. Bom dia, Danilo. Podemos falar que a semana foi de organização para o novo governo de Lula. Organização e muito ruído nos discursos. Algumas falas geraram um certo corre-corre para explicações, desmentidos e contrariedades. O ministro da Previdência, por exemplo, Carlos Lupe, afirmou que o novo governo quer fazer uma contra-reforma da Previdência para alterar as regras aprovadas em 2019 pelo ex-presidente Bolsonaro. Lupe, que é presidente do PDT, também disse que a Previdência não é deficitária. Aí ele rapidamente foi desmentido por dois caciques do PT, Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, e Rui Costa, da Casa Civil. Outro que se irritou com conversas atravessadas foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Dias após o embaixador da Argentina, Daniel Scioli, dizer que debateu com ele o projeto de criação de uma moeda comum para o comércio dentro do Mercosul, o petista disse para jornalistas se informarem melhor e que não existe proposta de moeda única em debate. Mas a semana foi marcada mesmo pelo simbolismo das cerimônias de transmissão de cargos nos ministérios. Eu destaco 3 momentos: Geraldo Alckmin, Marina Silva e Simone Tebet. 3 nomes que tiveram um papel fundamental no processo eleitoral, permitiram ao governo tomar para si a chancela de frente ampla e que agora terão papéis importantes na nova estrutura da administração federal. O vice-presidente Geraldo Alckmin assumiu o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Ele chega ao cargo defendendo uma política industrial moderna, focada no desenvolvimento sustentável. A agenda da sustentabilidade, por sua vez, é fundamental para o futuro da indústria do Brasil. O novo MIDIC contará com uma Secretaria de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria. Marina Silva é a nova ministra do Meio Ambiente e da Mudança do Clima. Em uma cerimônia muito concorrida, que gerou até fila na porta do Palácio do Planalto, ela elencou como prioridades a criação de uma Autoridade Nacional de Mudança Climática e de secretarias para o combate ao desmatamento e para a promoção da bioeconomia. Vamos ter uma ação que respeite o multilateralismo, mas vamos atuar internamente para que o Brasil volte, em lugar de ser um páreo ambiental, ser o país que vai nos ajudar a fazer com que a gente consiga finalizar o acordo com o Mercosul, que a gente consiga trazer os investimentos, que a gente consiga abrir os mercados para os nossos produtos. A senadora Simone Tebet chegou ao Ministério do Planejamento e Orçamento depois de uma longa negociação após as eleições. Em um dos momentos mais sinceros da cerimônia de transmissão do cargo, ela confessou que demonstrou surpresa ao receber o convite de Lula para essa pasta. Quando eu abri
a minha boca para agradecer e dizer para o presidente que eu achava que havia algum equívoco, porque disse a ele, mas presidente, nesta pauta, ministro Haddad, ministro Alckmin, ministro Esther, nós temos divergências econômicas. Ele simplesmente me ignorou, como quem diz, é isso que eu quero, porque eu sou um presidente democrata. Com tanta gente, tantos discursos atravessados, coube a Lula convocar na última sexta-feira uma reunião geral para organizar a casa, alinhar o discurso e definir as prioridades para cada ministério. Foi a primeira reunião geral de ministros do novo governo. O presidente também marcou para o dia 27 uma reunião com governadores de estado. Por falar em governadores, o governador Romeu Zema exonerou milhares de servidores públicos que ocupavam cargos comissionados, ou seja, sem concurso público aqui em Minas. A medida abrange diversas áreas da administração pública estadual. De acordo com o governo do estado, as exonerações levam em consideração a necessidade de reorganização e reestruturação administrativa. Em nota, o governo de Minas informou que os cargos serão ocupados pelos mesmos servidores ou por novos após uma análise das vagas pelas secretarias estaduais. Por hoje é isso, Danilo. Um bom domingo para você. Muito obrigado, Victor. Você de casa, meu muito obrigado pela companhia aqui neste domingo. Política Cruzada está terminando, mas eu lembro que a íntegra deste programa já está disponível no Paranaíba Play. É o app do Grupo Paranaíba. Você pode baixar aí de graça na loja do seu celular. Para você, uma boa semana, ótimo domingo e até domingo que vem.